gente está nesse papo com as Patrícias hoje para falar com todo mundo que tem filhos que precisaram ficar fora da escola e estão em casa junto com você. Vamos lá. Não importa por que motivo o seu filho ficou em casa, precisou ficar fora da escola e está em casa junto com você. A gente sempre tem aquela preocupação de, ai meu Deus, meu filho vai ficar atrasado, ele não vai conseguir acompanhar depois, o que vai acontecer com o desenvolvimento dele? Então a nossa dica número 1 é mantenha a calma. O seu filho vai conseguir recuperar toda a matéria que precisa ser recuperada, a escola vai ajudar com isso e com certeza todo o assunto vai ser recuperado, tá bom? Então vamos falar agora principalmente com você, pai, mãe, que tem um filho que está ainda na primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos e que ainda está na educação de ensino infantil. Eu não sei se você sabe, mas para um bom desenvolvimento da criança, especialmente na primeira infância, a gente precisa de 4 aspectos: o cognitivo, o físico, o emocional e o social. A escola foca principalmente no cognitivo, mas estando em casa é a oportunidade que a gente tem de trabalhar com os nossos filhos os outros 4 elementos: o físico, sim, o social e emocional e habilidades. Habilidades que ele vai precisar para ser um bom estudante quando ele estiver no ensino fundamental e também para ser um adulto com habilidades fundamentais para a convivência social e para o desenvolvimento do trabalho, para que ele possa se dar bem no trabalho, seja lá qual for a profissão que ele vai escolher. É importante também você saber que nesse momento, melhor para o seu filho é a sua interação com ele, a interação com um adulto, com alguém que responda, com alguém que possa observar o que ele está achando de interessante, o que ele está achando de importante e trabalhar as habilidades a partir dessa observação, que você não vai conseguir com as telas. Então, eu sei que é uma tentação a gente deixar os nossos filhos nas telas. Algumas escolas passam atividades que têm a ver com a tela, seja um vídeo, seja um jogo online, e tudo bem ter esse período de tela sim, tá? Mas você não precisa lotar o seu filho, que está na primeira infância, que tem até 6 anos, de atividades só na frente da tela. A interação e a brincadeira são fundamentais. Então assim, brincar é o que melhor você pode fazer com o seu filho para que ele continue desenvolvendo essas habilidades e mantenha esse ritmo de aprendizagem que depois, quando ele retornar para a escola vai complementar com os conteúdos. Então, para você que tem filho ainda na primeira infância, de 0 a 6 anos, eu vou dar 2 dicas importantes. A primeira dica é: você não precisa querer ser o professor do seu filho nesse momento, ou achar que ele não vai conseguir acompanhar depois na escola. A escola vai te ajudar, vai ajudar o seu filho a recuperar todo o conteúdo que por acaso ele possa não ter feito nesse período. Segunda dica: nesse momento é fundamental a gente se preocupar em desenvolver habilidades dos nossos filhos. Isso a gente pode fazer em casa. Eu vou dizer para você 7 habilidades que você pode desenvolver com o seu filho por meio da brincadeira. Nomear sentimentos. Reconhecer os sentimentos dos outros e aí desenvolver a empatia, a capacidade de lidar com o outro, de trabalhar com o coleguinha. Gostar de aprender. Você já parou para pensar nisso? Que uma habilidade que seu filho precisa ter é ele gostar de aprender, gostar de estudar. Você pode trabalhar empoderamento e autonomia com ele. Você pode trabalhar com ele a importância do outro, né? A gentileza, a empatia, de saber trabalhar em equipe, se você tem mais gente aí na sua casa, de saber lidar com as diferenças do outro, tanto do outro, você adulto, quanto do outro se tiver uma outra criança, um irmão em casa juntos. Criatividade é uma habilidade fundamental que você consegue desenvolver com a brincadeira e solução de problemas. Tá bom, Paty Camargo, e onde eu acho essas brincadeiras? Ok? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o nosso Pinterest e já alguns links para alguns quadros que nós separamos no Pinterest do Tempo Junto com brincadeiras para você desenvolver essas habilidades. Tudo bem? Então,
Brinca com ele e quando você brinca, observa o seu filho. Observa o que ele está vendo de interessante, o que ele está achando de legal e a partir daí você vai desenvolvendo outras brincadeiras. Agora, se você tem filhos que já estão na segunda infância, entre 7 e 12 anos, que já estão na educação fundamental, muito provavelmente você está tendo que lidar ou com escolas que decretaram férias, e daí você não sabe muito bem o que fazer com seu filho em casa, na rotina de casa, ou escolas que estão enviando atividades para que você faça com seu filho em casa. Então a dica número 1 é: mantenha a calma também. Você não vai ser o professor do seu filho. Seu filho precisa agora de um adulto junto dele, uma mãe, um pai. Então não se preocupe em assumir esse papel, tá bom? A dica número 2 é você fazer o que for possível ser feito. Todos nós estamos numa rotina diferente. O seu filho fora da escola é uma rotina diferente para ele também. E necessariamente a gente não vai conseguir fazer a mesma quantidade de horas, por exemplo, que ele está numa escola, estudando dentro de casa. Não tem problema. A escola também vai ajudar quando o seu filho retornar a recuperar todo o conteúdo que possa ter sido dado nesse momento fora da escola. Mas sim, é importante que seu filho tenha uma rotina de estudos. Mesmo aqueles cuja escola deu férias, é importante que pelo menos durante 1-2 horas no dia, vocês estabeleçam um momento em que ele vai ter que se concentrar e estudar. Pode ser fazendo revisão dos assuntos já feitos na escola, pode ser vocês buscando assuntos de interesse ou com vídeos na internet, ou com sites na internet, de interesse de ciências, de interesse de história, de interesse de português, de matemática, de coisas que seu filho gosta de estudar, e vocês vão vendo esses assuntos juntos para não perder o ritmo, para não perder o hábito de ter pelo menos um tempo durante a sua rotina do dia para estudar. E pra gente que está em casa estudando com os nossos filhos, para não ficar tão pesado para todo mundo, vamos dar algumas dicas que podem ajudar a gente melhorar essa rotina e fazer tudo de uma forma um pouco mais leve, tá bom? Dica número 1, estabeleça um cronograma. Pode ser que a escola do seu filho mande as atividades dia a dia, numa quantidade de atividades que a escola imagine que seu filho consiga fazer. Isso já é um cronograma. Pode ser que a escola mande todas as atividades de uma vez só, de uma semana, e aí você vai precisar estabelecer um cronograma com seu filho. Quantas atividades por dia ele vai fazer? Quantas matérias ele vai estudar? É legal que ele estude matérias diferentes no mesmo dia para não ficar muito pesado. Então, monte esse cronograma e monte esse cronograma junto com o seu filho, tá bom? Eu sempre procuro dar em casa a preferência para primeiro a gente fazer aquelas matérias que a gente não gosta tanto no dia e depois a gente passar para as matérias que a gente gosta mais. Ajuda, porque no começo a gente está com mais energia, então é melhor a gente fazer aquilo que a gente tem mais dificuldade. Depois a gente vai baixando a nossa energia, o ânimo vem da gente estudar coisas que a gente gosta. A dica número 2 é definir a quantidade de horas que vocês vão passar juntos estudando. Defina essa quantidade de horas de acordo com a capacidade do seu filho. Não adianta você querer que ele fique 4 horas, se isso vai ficar cansativo e estressante. Talvez seja 1 hora só por dia, talvez 1h30 por dia, com uma pausa no meio de 15 minutos. Vocês dois vão perceber qual que é o tempo necessário para que a gente tenha mais produtividade. E isso é sim uma questão de produtividade. É muito melhor o seu filho produzir bem por um tempo mais curto do que ter um tempo muito extenso e acabar não produzindo tanto. Dica número 3. Deixe o estudo mais lúdico. Use materiais diferentes. Sim, mesmo o seu filho mais velho precisa de brincadeiras, precisa de ludicidade para poder absorver melhor tanto o conteúdo que ele tem para absorver, ainda mais estando em casa numa rotina diferente. Então, eu já dei a dica do Pinterest para o pessoal que está na primeira infância, na educação infantil, mas também para você que está com filho no ensino fundamental. Eu vou dar a dica do Pinterest do Tempo Junto. Lá também tem quadros e eu vou deixar esses quadros separados direitinho na descrição desse vídeo. Vai lá na descrição desse vídeo. Dos quadros onde a gente tem brincadeiras que são ligadas à matemática, brincadeiras que são ligadas a português, brincadeiras ligadas à ciência, à descoberta, que você pode usar para fazer do dia a dia do estudo um estudo mais lúdico.
Procure também vídeos, se a escola não indicou, vídeos ou aplicativos de games. Tem vários aplicativos, já sei. Vou deixar aqui um card com um link para o nosso site, onde tem dicas de aplicativos que te ajudam a estudar com seu filho. Então são aplicativos de matemática, de português, de ciências, que vocês vão jogar juntos e isso vai ajudar. Então transforme a sua rotina de estudo numa rotina mais lúdica. Quarta dica, explica a importância de manter os estudos nesse momento. A partir dos 7 anos, o seu filho já consegue entender melhor a situação e o que está acontecendo. Então você pode explicar para ele a importância de manter uma rotina de estudos. Principalmente porque nós não estamos em férias, na verdade. Quando você explica para ele por que estudar é importante, por que manter a rotina de estudos é importante para que a gente não fique relaxado, para que depois seja muito mais difícil a gente retomar quando voltar para a escola, ele vai entender a importância desses estudos. E você também vai falar para ele, afinal de contas, estudar é legal, né, gente? Às vezes a gente vê o estudo como uma obrigação chata e não é para ser assim. Aprender é muito bom, aprender coisas novas é ótimo e é isso que você tem que mostrar para o seu filho, o valor do aprendizado. E aproveitando, eu já vou dar a quinta e última dica, que é você elogiar as pequenas conquistas que vocês forem fazendo juntos nos estudos. Porque realmente é muito mais difícil, é muito mais chato até você aprender em casa, fora do ambiente escolar, longe dos seus amigos e longe do professor, com menos recursos didáticos às vezes que você teria na escola. E por isso mesmo é importante então você elogiar as pequenas conquistas. Então esse foi o papo de hoje. Eu dei dicas para o pessoal que está na educação infantil, dicas para o pessoal que já está com os filhos na educação fundamental. Eu vou deixar também no link da descrição um podcast que a gente fez com o pessoal do SOS Educação, a Roberta Bento e a Thaís Bento. Elas foram ótimas e deram muitas outras dicas pra gente que estão com os filhos em casa, fora da escola. Vale a pena ouvir esse podcast. E já que a gente está falando de rotina, eu vou deixar aqui, vai aparecer, vou até afastar aqui, um card com um vídeo que fala de mais dicas de como você coloca uma rotina aí na sua casa e uma rotina que seja uma rotina leve, uma rotina mais brincante, tá bom? Tchau, tchau!